Olá, irmãos, Pai do Senhor, pastor Donizete, Igreja Promessa, estamos aqui para mais uma lição de escola dominical, hoje sob o título Quem é o Espírito Santo? Lição número 9, desse trimestre CPAD, e eu quero então discorrer rapidamente sobre quem é o Espírito Santo, ok? Amém, vamos lá. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, ok? Nós vamos ver hoje os atributos dele. Ele é uma pessoa divina, ele é a terceira pessoa da Trindade. Muito bem. Começando com João 14:16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, outro consolador, para que fique convosco para sempre, ok? Esse outro consolador é da mesma qualidade. Jesus é uma pessoa, falando que quer deixar outra pessoa no lugar dele, né? Não é uma força impessoal, uma força ativa, alguém impessoal, não. Uma pessoa, ele quer deixar. Enviado pelo Pai, substitui a Cristo. Não pode ser, portanto, uma força impessoal, abstrata, haja vista que substituir a maior personalidade que já pisou esse planeta não é fácil. Só o Espírito Santo. O Senhor Jesus ele substituiu. Glória a Deus. Muito bem. O que caracteriza uma personalidade, um indivíduo? A personalidade. O que determina a individualidade de uma pessoa moral, elemento estável da conduta de uma pessoa. 3 atributos. Pensa, tem vontade própria e sem tristeza. Vamos lá? Ele pensa, o Espírito Santo pensa. Romanos 8:27. Você consegue achar aí? Eu vou achar aqui. Romanos 8:27. Vamos lá. Romanos 8:27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede por nós. Amém? Glória a Deus. Então o Espírito Santo, ele pensa, ele intercede por nós. A mente do Espírito. 2, ele tem vontade própria. O Espírito Santo tem vontade própria. Uma pessoa tem vontade própria. Olha lá. 1 Coríntios 12:11. 1 Coríntios 12:11. Vamos lá. 1 Coríntios 12, versículo 11. Diz assim, ó. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É ele, entendeu? É ele que distribui os dons espirituais. Então, segundo a vontade dele, tá? Amém? O texto é claro. Como eu já falei agora há pouco, sem tristeza, Efésios 4:30. Alguém pode entristecer o Espírito Santo. Cuidado com o que se fala. Né? Se entristece pelo Espírito, pela ação, mas também pela nossa palavra. Temos que cuidar do que nós falamos, tá? Ele sente tristeza. Jesus também sentiu tristeza, né? Lá no Getsemane, triste com a morte. Como uma pessoa, também o Espírito Santo pode ser ofendido e sentir tristeza. Se nós entristecemos o Espírito, quem é que vai nos alegrar? Até o período de pecar contra ele. Temos que cuidar muito do que nós falamos, ok? Então, ele sente tristeza. São características de uma pessoa. Ele pensa, tem vontade própria e sente tristeza. O Espírito Santo exerce atividades pessoais. Se ele é uma pessoa, ele fala. O Espírito Santo fala? Fala. Texto prova? Prova. Vamos lá. Apocalipse 2:7. Quem é que tem a Bíblia aí? Apocalipse. A Bíblia inglesa está Revelation, revelação, né? Apocalipse 2:7. Olha aqui, ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Né? Tem várias vezes, repete esse mesmo texto aqui no Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito das igrejas está falando. Okay? Com pessoa, está falando, está avisando. Né? Glória a Deus. Continuamos. Então ele fala, ele ensina. Só uma sobre ele falar, bem um texto bastante conhecido que eu queria salientar aqui, e eu não queria perder esse versículo. É Atos 13:2. Atos, capítulo 13, versículo 2. Diz assim, ó. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Tá?
Então, quem disse? Quem foi que separou Paulo e Barnabé para a obra? O Espírito Santo. Ele mesmo disse, né? E servindo ele ao Senhor, jejuando, orando, jejuando, disse o Espírito Santo, ok? Comandando, é um comando, falando, ok? Tá? Então, a pessoa, ele fala, glória a Deus. Eu queria salientar esse texto que eu acho muito importante. Ele ensina, João 14, 26. João 14, 26. John 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, ele ensina, glória a Deus, né? Ele ensina, ele revela. Vamos ver? Atos 20 e 23. Atos 20, 23. Aqui, ó. Tem mais versículos, estou só dando um resumo, né? Paulo falando, né? E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou a Jerusalém, não sabendo que lá há de me acontecer, senão que o Espírito Santo tem de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Então o Espírito Santo revela, fala, revela, ok? Glória a Deus. Ele fala, ele revela, ele comanda, já falei agora porque ele comanda, apartai-me Saulo Barnabé. Ele intercede. O Espírito intercede. Jesus é intercessor, mas o Espírito Santo também é intercessor. Romanos 8, 26. Olha lá. Vamos ver se você acha o texto aí. Você que está mais rápido que eu aí. Olha lá. Romanos 8, versículo 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos pedir, mas convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então ele intercede também, tá? Então o texto é muito claro a respeito da obra do Espírito Santo. Tem muita coisa, mas eu penso que é suficiente para entender. Ele é uma pessoa, então ele é suscetível de trato pessoal. O que é isso? Alguém pode mentir perante ele. Atos 5, 3 a 4. Não diz? Atos capítulo 5, Atos 5, versículo 3 e 4. Olha só. Cadê a Ananias Safira da oferta lá que eles mentiram? Tá lá. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte da propriedade, do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava sob o teu poder? Por que formaste desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. A quem ele mentiu é o Espírito Santo, né? Então é isso aí, não é verdade? Então ele é suscetível de trato pessoal, né? Atos 5, 3 e 4. Glória a Deus. Já falou que pode ofender ele, né? Pode blasfemar contra ele. Jesus disse, Mateus 12, 31 e 32. Olha lá. Mateus 12. Mateus 12, 31 e 32. Aqui, ó. Portanto, eu vos digo, todo pecado de blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. E se algum disser alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoada. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Então, o que é isso? Ele é uma pessoa e nós não podemos entristecê-lo, né? É perigoso, pode blasfemar, alguém pode blasfemar contra ele. Então, contra o Espírito e contra o Pai não tem problema, contra o Espírito Santo, ele que faz a comunicação. Se perder a comunicação, como é que você consegue o perdão de Deus? Não consegue mais, acabou, né? Por isso que nós temos que vigiar. Eu tenho sempre, o Senhor tem misericórdia, coloca um vigia poderoso à porta da minha boca. Porque é tão fácil você falar, né? Misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, amém? Glória a Deus. Vamos continuar aqui.
Não quero me demorar muito. Ele é criador, junto com o Pai e com Jesus. Olha lá. Gênesis 1, 26 e 27. Gênesis 1, versículo 26 e 27. Olha lá. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os gados, sobre toda a terra, e sobre todo o reto que se move na terra. E criou Deus o homem à sua imagem e à sua semelhança, e os fez macho e fêmea. Então está aqui, desçamos, criou. E aí está o Espírito Santo, lá em Jó 33:4, confirmando isso. Jó 33:4. Olha aqui, ó. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Tá? Quem foi que fez? O Espírito Santo. Tá? Entendeu bem? Jó 33:4. Muito bem. Vamos continuar. Trabalho na criação, ok? Como eterno, são atributos incomunicáveis de Deus. Ele é eterno. Hebreus 9:14. Hebreus 9:14. Alguns dizem que não sabe quem foi que escreveu a carta aos Hebreus. Na minha opinião, eu defendo, foi Paulo. É muito claro, o texto é claro. Eu não sei como é que fizeram essa dúvida. Eu tenho Bíblia da Thompson, americana, edição de 57, que era a carta de Paulo aos Hebreus. Agora tem essa modernidade aí. 9:14 de Hebreus. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servir ao Deus vivo. Então, o Espírito eterno, ele é eterno. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar, então. Glória a Deus. Continuando, eu já vou encerrar, tá? Muito bem. Tem muito mais coisa para provar, tá? Eu acho que isso já deu, né? Acho que já deu. Alguns nomes do Espírito Santo: Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito Santo, Espírito de vida, Espírito de adoção, como autor do novo nascimento. Autor do novo nascimento, João 3, 5 e 6. Olha lá. Vou pegar isso aqui porque é bem interessante isso. João, capítulo 3, versículos 5 e 6. Podemos fazer um estudo mais demorado sobre o Espírito Santo. É bem interessante, eu tenho aqui ele. João 3, 5. Jesus respondeu, na verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. É autor do novo nascimento, ok? Glória a Deus. Tem muita coisa boa aqui, né? O Espírito Santo como selo. É ele que dá o selo de propriedade. Romanos 8 e 9. Olha lá. Vamos achar aqui. Romanos. Tem muita coisa boa aqui, meus irmãos. Romanos 8, versículo 9. Olha aqui, ó. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Glória a Deus. Então, queridos, é um selo de propriedade. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Amém? Muito bem, queridos. Glória a Deus. Então, nesta noite, melhor, nessa manhã, nessa tarde, na hora que você estiver assistindo, né? Então, nós precisamos deste selo, precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Porque é ele que vai nos conduzir a Sião Celeste. É ele que vai apresentar a igreja sem mácula e sem ruga perante o Cristo naquele dia. Amém? Então é isso aí. Eu acho que deu para provar que ele é uma pessoa, o mais importante, que ele pertence à Trindade Divina, ajudou na criação, ele é eterno, ele está em todo lugar, é onisciente, onipresente, onipotente. E é ele que substitui o Cristo, é ele que está trabalhando na igreja hoje. O Senhor subiu, está à destra do Pai, mas o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Ele trabalha de manga arregaçada por você e por mim. Amém? Vai dar 15 minutos. Paz do Senhor, Deus abençoe. Aguardo uma chamada tua. Se você tiver alguma dúvida, quer perguntar, estou aqui à disposição, tá? Paz do Senhor. Até mais. Deus abençoe.